Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, gente? Eu me chamo Pedro Bortoli e eu quero falar nesses minutinhos com vocês a respeito da volta de Jesus. Mais precisamente a respeito do dia da volta de Jesus. A gente sabe, né? O próprio Jesus fala na sua palavra, em Mateus capítulo 24, no seu sermão escatológico. Se você nunca leu Mateus capítulo 24 e 25, leia, que é Jesus literalmente falando do finais dos tempos. Só que no final daquele capítulo ele vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe. Isso intriga a gente, porque ele apresentou sinais que antecederiam a sua vinda, mas o dia de fato a gente não sabe. Mas quando a gente vai ler alguns versículos no Novo Testamento, principalmente lá no livro de Apocalipse, a gente fica intrigado com esse assunto, né? Eu não sei vocês, mas eu quando li pela primeira vez esse versículo, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Apocalipse 3:20 diz que o próprio Jesus falando, ele fala: eis que venho sem demora. E lá no 22 ele vai dizer: sim, venho em breve. E a pergunta que eu fazia é o seguinte: tá, mas só um pouquinho. Se Jesus falou que vinha sem demora e que vinha em breve, ele falou isso há 2000 anos atrás, né? Ou seja, o que significa esse sem demora de Jesus? O que significa esse em breve de Jesus? Com certeza não tem a ver com o nosso sem demora, porque alguém que diz que vai vir sem demora e passa-se 2000 anos ele não vem, com certeza pra mim tá demorando. Então, né, a única alternativa é dizer que o tempo de Deus é relativo, né? Ou seja, o tempo dele é um tempo e o nosso tempo é um outro tempo. A Bíblia diz, né, que um dia pra ele é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Mas é muito mais que isso. Depois eu fui entender o que esse versículo representa. Porque quando Jesus fala, eis que venho sem demora, o que ele queria gerar no nosso coração? E aí veio algo no meu coração quando eu tava refletindo sobre isso. É como se viesse o próprio Deus falando pra mim, dizendo assim: Pedro, se você soubesse o dia exato da minha hora, qual seria o seu comportamento hoje? Então vamos supor que eu recebesse uma revelação agora, um anjo descesse na terra, ou sei lá, eu tivesse uma visão que o dia da volta de Jesus seria o dia, sei lá, 15 de junho de 2050. A gente tá aqui no dia 10 de junho de 2025, portanto, daqui a 25 anos, Jesus voltaria. Se eu soubesse essa data exata, qual seria o meu comportamento até o ano de 2050? Eu teria 25 anos para viver nessa terra sem a menor preocupação a respeito da volta de Jesus, né? Imagina se eu e você soubéssemos essa data. Você acha que o meu comportamento hoje seria alguém que tivesse compromisso com Deus? Será que eu teria a mesma intensidade na oração? Será que eu estaria frequentando uma igreja? Será que eu estaria, de alguma forma, tendo comunhão com Deus, lendo a sua palavra? Ou será que eu, tipo assim, cara, quer saber? Vai demorar 25 anos mesmo? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou chutar o balde, eu vou lá pro mundo, vou fazer acontecer, vou me atirar. Quando chegar ali mais ou menos 2048, 2049, eu já vou ter curtido bastante, vou estar com aquela ressaca, e aí aos pouquinhos eu vou me desintoxicando, né? Então eu vou conseguir conciliar as duas coisas. Eu aproveito bem as coisas da terra e ainda subo pro céu, porque eu sei a volta, o dia exato da volta de Jesus. Será que a gente não pensaria assim? Cara, isso me fez lembrar a minha infância. Quando eu morava com a minha mãe, eu e meu irmão, ela buscava a gente no colégio, a gente almoçava em casa e a minha mãe voltava pra trabalhar. Ela dizia assim, eu era o mais velho, né? Pedro, tá vendo aquela louça na cozinha? Então eu vou voltar às 6 horas da tarde. Quando eu voltar aqui, eu não quero saber de nenhuma louça. Eu quero que você lave essa louça. Se eu chegar em casa e tiver a louça aqui, tu vai ver. Naquela época, a minha mãe... Mas eu sabia a hora que a minha mãe voltaria. A minha mãe ia voltar lá pelas 6, 6:30. Ela saía de casa a 1 hora da tarde. Você acha que eu lavava a louça logo ali no início, quando ela saía? Qual o comportamento que vocês acham que eu tinha da 1 da tarde até as 6? Vocês acham que eu ia lavar a louça, né, lá pela 1:30, né, e arrumar a casa? Meus amigos, eu vivia até as 6 da tarde como se não houvesse amanhã. Eu jogava bola, eu andava de skate, eu brincava ali no condomínio do prédio, eu descia, eu dormia. Quando dava lá mais ou menos umas 5:30, batendo 5:45, dependendo da louça, até 5:06 eu começava a lavar a louça. E aí um dia funcionou, no outro dia funcionou, mas teve um dia, meus amigos, que eu esqueci. Eu simplesmente esqueci. Eu errei o horário, calculei mal. Eu acho que eu peguei no sono, eu dormi ali. Quando eu levantei já era 6 e pouco e a louça tava daquele jeito. E quando a minha mãe chegou em casa, eu recém tava começando a lavar o primeiro garfo. Pensa na bronca que eu levei. Mas essa história, meus amigos, que eu tô contando pra vocês, ela reflete justamente aquilo que Deus imagina que seria o nosso comportamento a respeito da sua volta. Aliás, ele traz exatamente uma história um pouco parecida, né? Não essa da louça, logicamente, em Lucas capítulo 12, a respeito dos servos que estavam esperando o seu senhor voltar. Em Lucas
capítulo 12, a partir do verso 34, Jesus fala aos seus discípulos, a partir do verso 35, o seguinte: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Olha o que ele diz no 37. Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando ele voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Ele está comparando o seu reino como um senhor que foi a um banquete e deixou os seus servos na sua casa, com algumas tarefas. E ele diz: olha, eu vou voltar e eu quero encontrar vocês vigiando, eu quero encontrar vocês preparados. Quando eu bater a porta, vocês imediatamente têm que abrir, mesmo que eu volte de madrugada. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou, estou preparando um lugar para vocês. Ele vai dizer isso em João capítulo 14. Eu estou preparando um lugar e vou voltar para buscar vocês. Só que essa volta, ele não diz necessariamente o dia e a hora. Ele espera que a gente tenha então uma expectativa de que ele possa voltar a qualquer momento, para que quando ele chegue, ele bata na porta e a gente não demore muito e já consiga abrir a porta imediatamente, mesmo que seja de madrugada, mesmo que seja num momento que a gente não esteja esperando, mesmo que seja num momento que a gente não imagine que uma visita poderia bater na porta. Então, quando Jesus fala que vem em breve, é porque ele quer gerar uma expectativa no nosso coração, que a gente possa acordar todos os dias pensando: hoje vai ser o dia da volta do nosso Senhor. Hoje vai ser o dia que ele vai nos buscar. Então, meus queridos, Jesus está voltando. Jesus, ele não deu um dia nem a hora. Todos aqueles que tentaram adivinhar o dia e a hora, e infelizmente muitas pessoas tentaram cravar datas, e essas datas passaram e nada aconteceu. O fato é que a gente não sabe de verdade o dia nem a hora, mas o que a gente sabe é que nós precisamos estar vigiando em constante oração. Então esse é o meu recado. Obrigado por quem ficou até aqui. Se você não conhece o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, curta esse vídeo para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Um abraço e tamo junto. Valeu, falou!